Salve, salve galera, bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí Professor, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Turma, muito feliz que vocês estão aqui de volta no canal. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho das relações métricas no triângulo retângulo, tá? E então, nesse vídeo hoje, nessa aula de hoje, você vai entender a identificar, você vai aprender, né, ou vai fortalecer aí seu aprendizado na identificação dos elementos do triângulo retângulo. Também, e aí você vai aprender o que é cateto, o que é hipotenusa, como identificar isso no triângulo retângulo. Vocês vão entender o que é projeção, tá? Como enxergar uma projeção num triângulo retângulo. E eu também vou demonstrar para vocês as relações ali entre o tamanho da hipotenusa, o tamanho do cateto e todas essas coisas que ajuda muito a gente na hora de resolver problemas, tá? E a gente vai fazer tudo isso resolvendo os exercícios aqui do Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens. Estão vendo aí, ó, Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens de Matemática do 9º ano. De quem? Da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Educação, tá? É resolvendo o exercício dele que a gente vai fazer, que a gente vai aprender tudo isso aí, tá bom? Então, muito feliz que você está aqui. Se você já chegou, então, essa é a primeira vez que você vem até o canal, já se inscreve, já deixa o seu like, ativa o sininho aí para receber notificações de novos vídeos, convida os seus colegas a fazer parte, divulga aí para o pessoal da sua escola, tá bom? Então, vem comigo aprender um pouquinho mais sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, turma, nosso aprendizado todo aqui vai começar aí das relações métricas do triângulo retângulo, na sequência de atividades 3, investigando relações métricas em triângulos retângulos, como eu já disse para vocês do Caderno da Cidade, Saberes e Aprendizagens do 9º ano, tá? E a primeira atividade diz assim, ó, vamos lá, investigando relações métricas em triângulos retângulos. Nessa sequência, você vai fazer medições de lados e ângulos de triângulos, investigar relações métricas em triângulos retângulos, e utilizar o Teorema de Pitágoras. Nessa primeira atividade, a gente ainda não trabalha com o Teorema de Pitágoras, tá? Na verdade, a gente vai avançando conforme vai fazendo a sequência de atividades, é que a gente vai ver o Teorema de Pitágoras. A princípio, a gente vai entender relações entre catetos e hipotenusa, que é o que a gente vai ver na atividade de hoje, tá? Na primeira atividade, atividade 1. Então, a atividade 1 diz lá, ó. Denise e Gabriel resolveram explorar as medidas de um triângulo retângulo. Utilizando régua e transferidor, mediram os lados e os ângulos dos triângulos ABC, ABH, AHC e preencheram a tabela. Faça isso você também, utilize as peças da página 247. Então repara só, turma, eu já fiz a medição dos lados do triângulo na página 247, conforme as instruções, e você consegue observar agora na tela essas medições aí já registradas, tá? Eu quero que você fique atento a alguns pontos. Repara só, alguns lados eles são coincidentes, então eles vão ter a mesma medida. Ó, o lado MB, que eu marco aí na tela, ele é coincidente aqui com esse outro lado, tanto do triângulo ABC quanto do triângulo AHC. Então, ó, eu não precisei registrar a medida desses lados duas vezes. Eu fazendo uma vez só já foi necessário para que eu conseguisse ter o valor, tá? Da mesma forma, ó, o MC, aqui, ó, a medida de C é a mesma tanto para o triângulo ABC quanto para o triângulo ABH, e o 11,6 não, 11,6 é individual, ele não se repete, mas o MH, ó, a medida de H, ela serve para os três triângulos, tá? Outra coisa que se note, que dá para notar também, que tem ângulos que são iguais, porque são triângulos retângulos, ó. Eu tenho 90 graus aqui, 90 graus aqui e 90 graus aqui. Então, isso já dá uma indicação para mim de resposta para a próxima pergunta. E alguns outros ângulos também são iguais, que é o 53 graus no triângulo ABC, 37 graus aqui, ó, e aqui eu também vou ter 53, 37, 53 e 37. Tá bom? Por quê? Porque são dois triângulos inseridos em um triângulo e acaba sendo que os ângulos deles ali acabam sendo coincidentes, tá bom? Bom, então aí seguindo, a questão número 2, ele pergunta pra gente, eles falam pra gente, né? Eles perceberam que os três triângulos
são considerados triângulos retângulos. Você concorda? Sim, pois os 3 triângulos têm um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, né? Se o triângulo é retângulo, e vocês conseguem observar aí, ó, rete e ângulo, ou seja, ângulos retos, que são ângulos de 90 graus, os 3 triângulos são considerados triângulos retângulos, tá bom? Bom, seguindo aqui, a pergunta 3, ele fala aqui pra gente, ó, eles haviam aprendido na escola quais são os elementos de um triângulo retângulo. Então identificaram os catetos e a hipotenusa de cada triângulo da figura. Faça você também completando o que falta. Então ele pede aqui, ó, no triângulo ABC para a gente identificar o cateto. E aí eu quero que você preste atenção aqui, eu vou voltar lá no triângulo. Repara só, voltei no triângulo. E como que a gente faz para identificar o cateto, tá? Primeiro, fica atento ao ângulo reto, tá? Fica atento ao ângulo reto. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo reto. Aqui eu tenho um outro ângulo reto. E aqui também, ó, eu tenho um ângulo reto, como eu já expliquei para vocês. Quem são os catetos? Em um triângulo retângulo, os catetos são exatamente aqueles lados que formam o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Então, ó, do triângulo ABC, que é o nosso primeiro triângulo, sendo esse aqui o ângulo reto, repara, os catetos são quem? São esse lado, que eu estou marcando aqui para vocês, e este outro lado aqui, ó, que eu marco para vocês. Tá vendo? Então, no triângulo ABC, quem são os lados? Ó, o lado B e o lado C, que na verdade são, se a gente der o nome do segmento, AB, e aí com um tracinho em cima, que significa que é um segmento de reta, e AC. Tudo bem? Então, vamos registrar lá como resposta. O lado C é o segmento AB e o lado B é o segmento AC. E aí, se você observar o retângulo, e eu vou colocar aqui no cantinho para vocês notarem, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa vai ser exatamente o segmento de reta que faz a ligação entre os dois. Então, observa aí, quem faz a ligação entre o lado AB, o segmento AB, e o segmento AC é o segmento BC, certo? Bom, aí ele fala aqui pra gente, ó, projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Turma, presta atenção aqui. O que é projetar? Repara só, se você colocar uma lâmpada aqui por cima, ó, vamos imaginar que aqui por cima tem uma lâmpada iluminando nesse sentido aqui, ó. Tá? Ela está iluminando nesse sentido, ó. A sombra do segmento AB vai ser onde, ó? Vai ser exatamente, vai refletir aqui, ó, neste segmento aqui, ó, no N. Então a projeção de AB é esse pedacinho aqui que é o N, tá vendo? Que seria o segmento BH. Da mesma maneira, a projeção do cateto AC seria aqui, ó, esse lado, o lado M. Tá vendo? Que seria o segmento HC, tá bom? Então vamos lá colocar como resposta, seria o segmento, o lado M seria o segmento HC, vou colocar aqui em cima, e o lado N seria o segmento BH, tá? E é importante colocar esse tracinho em cima, que significa segmento de reta, ou seja, ele é um pedaço de reta. Se fosse uma semi-reta, você ia colocar uma setinha de um dos lados, e se fosse uma reta, você ia colocar a setinha dos dois lados. Por quê? Uma reta, ela não tem começo e não tem fim. Uma semi-reta, ela tem começo e não tem fim, ou tem fim e não tem começo. E um segmento de reta, ela tem começo e tem fim, e é assim que se identifica, tá bom? No triângulo ABH, quem que é o lado N? O lado N é exatamente, ó, já tá aqui, ó, BH, tá vendo? Que coincidentemente é a mesma projeção. E o lado N? O lado N é BH e o lado H, o segmento H, é o segmento AH, tá? E a hipotenusa, professor? A hipotenusa do triângulo ABH, quem que faz a ligação entre os dois? Vamos lá observar no triângulo, ó. Quem que faz a ligação entre os dois catetos aqui? Então eu tenho o cateto N e o cateto H, tá vendo? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Quem faz a ligação é o segmento AB. Coloca lá como resposta
o segmento AB. AB, tá? Da mesma maneira, quem são os catetos do triângulo HC? Então, observando lá o triângulo, aqui por mostrar o triângulo aqui para vocês, ó, observando o triângulo, quem são os catetos do triângulo AB? Então, observa aí, ó. Os catetos do triângulo HC, quem são? São exatamente aqui, ó, o lado são H, que é a altura do triângulo, e M, né? Formado por quais segmentos? Segmentos AH e o segmento HC, tudo bem? E a hipotenusa vai ser o lado B, que é o segmento AC, certo? Tudo bem? Deu para entender, turma? Então, a forma de você representar um segmento de reta tá aí. A gente colocou as informações do triângulo retângulo. Aí ele fala lá, ó, em seguida, utilizaram as medidas das hipotenusas e dos catetos menores dos triângulos ABC, ABH e ACH, preencheram a tabela e calcularam, com auxílio de uma calculadora, as razões indicadas. Bom, turma, então tá aí a calculadora para a gente fazer os cálculos. Primeira coisa que a gente vai calcular é a razão entre A e C, ou seja, A vale 11,6, 11,6, a gente vai dividir isso por 6,9, que vai dar 1,68, arredondando aqui, né? Então, vamos colocar aqui 1,68, tá? Bom, vamos para a próxima aqui, que é a razão entre C e N. Então, eu vou ter 6,9, que é o C, dividido por N. N tá aí para você ver, que é 4,2, ou 4,2. Isso vai dar 1,64. E por fim, B dividido por H, vou colocar aqui do lado. Então eu vou ter 9,3 dividido por H, que é 5,5, que é igual a 1,69. E agora note, com relação aos valores aqui, ó, eu tenho 168, 164 e 169, eles são muito próximos. Se eu tirar uma média, isso aqui vai dar muito próximo de 167. Então repara, todos estão próximos disso. Esse aqui passou 1, esse aqui passou 2, esse aqui faltou 3. Repara, turma, o que é importante notar aqui também, ó, ele está pedindo as medidas da hipotenusa e dos catetos menores dos triângulos, tá? Guarda essa informação que a gente já chega numa conclusão a respeito dela, tá bom? Na próxima questão, ele fala lá, ó, fizeram o mesmo com as medidas das hipotenusas e dos catetos maiores, ó, medidas das hipotenusas e dos catetos maiores, preenchendo a tabela e calculando as razões indicadas. Então vamos colocar lá na tabela. Então tá aí, turma, as medidas das hipotenusas e dos catetos maiores. Vamos lá então agora tirar a razão entre eles. Então a primeira razão entre A e B. A vale 11,6 e B vale 9,3. Isso aqui vai dar 1,24, arredondando 1,25. Então vamos colocar lá 1,25. Bom, aí eu vou ter a razão entre B e M. A razão entre B e M, B vale 9,3. Tudo isso aqui dividido por M, que vale 7,3, que vai ser igual a 1,27. Arredondando vai dar 1,27. 1,27. E por fim, a medida entre C e H, C vale 6,9 e H vale 5,5. Isso aqui vai dar pra gente 1,25, tá? Se eu tirar a média, isso aqui vai dar aproximadamente 1,26, né? Arredondando. Bom, aí ele pergunta pra gente na questão 6, que você consegue observar aí na tela. O que você observa em relação às razões dos itens 4 e 5? Bom, repara só no item 4 e 5 que eu falei para vocês, tá? Vou deixar os dois aqui na tela para ficar fácil de enxergar. Olha no item 4, ó. Aqui deu 1,68, 1,64 e 1,69. Eu tirei uma média aqui, ó, que deu 1,67. O que a gente pode concluir disso, turma?
eu poderia dizer que eles são muito próximos, e por definição a gente poderia colocar até que eles são iguais. Em que sentido? Se eu tivesse instrumentos de medida mais acurados, que eu fosse capaz de tirar aquela medida bem exata, eu seria capaz de dizer que sim, esses valores são realmente iguais. Por que eu não posso dizer isso? Porque o instrumento de medida que eu usei, que é a régua e o transferidor escolar, ele não tem a precisão exata para me dizer que eles são iguais. Eles têm um erro, que a gente considera um erro no finalzinho lá no último valor. Mas eu posso genericamente dizer aqui que são valores iguais, tá? Tanto aqui para o 1,67 quanto aqui para o 1,26. E por que eles não são iguais? Justamente pelo erro que tem ali no nosso instrumento escolar. Ele precisaria ser um instrumento mais preciso, tá? Como não é, eu posso afirmar sim que são valores iguais, tá? Então, vamos colocar assim, que são valores muito próximos, tá? Não vou colocar como igual porque não são iguais exatamente pelo erro que eu já falei para vocês aí dos instrumentos de medida, tá? Que são valores muito próximos, tanto para o item 4 quanto para o item 5. A partir das razões encontradas, que relações podem ser observadas? Então, eu quero que vocês observem aqui no triângulo o seguinte, ó, eu tenho 3 triângulos, vamos analisar primeiro o triângulo ABC, tá? Então, considera o seguinte, ó, no triângulo ABC, a primeira razão que a gente tem é entre a hipotenusa, que é o valor de A, dividido pelo valor de C, que deu aí próximo de 1,67, não foi? Aquilo lá, a média que a gente tirou. E da mesma maneira, a razão entre C, que é a hipotenusa do triângulo ABH, e o cateto menor desse mesmo triângulo ABH, também deu um valor próximo de 1,67, da mesma maneira que a razão entre a hipotenusa do triângulo HC, que é o B, e o cateto menor, que é o H, que é o B dividido por H, também deu próximo de 1,67. Eu posso dizer então que a razão AC é igual à razão CN, que é igual à razão BH. Certo? Isso entre a hipotenusa e o cateto menor. Da mesma maneira, eu também posso dizer que as razões do triângulo entre a hipotenusa e os catetos maiores também são razões iguais. Ou seja, que a razão A para B é igual a B para M, assim como CH. E aí, como que eu faria essa leitura? Eu diria assim, ó, A está para C, assim como C está para N, assim como B está para H. E A está para B, assim como B está para M, assim como C está para N, tá? E para finalizar o nosso exercício, tome nota aí, ó. As relações obtidas nestas atividades podem ser estendidas a todos os triângulos retângulos e são importantes para a resolução de problemas. Então, o que a gente consegue observar? Naqueles 3 triângulos inseridos, dois inseridos em um, nós temos uma relação de proporcionalidade entre hipotenusas e catetos menores e hipotenusas e catetos maiores. Tudo bem? Bom, turma, essa foi a atividade 1, a atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, tá? Também, se você é a primeira vez no canal, se não está inscrito aí, confere direitinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e até uma próxima oportunidade. Um beijo do professor e fica aí com essa musiquinha muito bacana.